E como é que é? Você tem uma editora que cuida de tudo? Como é que é essa? Agora essa eu tenho parte? minha editora, mas por exemplo, tenho muitas músicas na Warner, que é uma editora muito séria, que onde Só Quero um Xodó é editada, eu nunca tive problema nenhum. Tem outras em outras editoras, tem uma editora que eu tenho quase 400 músicas, essa está me dando problema. Mesmo, é? Porque o dono faleceu, né? O que eu fazia negócio, ficou o filho no lugar e o filho está fazendo o que ele acha que deve fazer. E faz 6 anos que ele não me presta conta de nada. Meu Deus! A gente está... A gente está vivendo um período perigoso com relação a isso, né? Até porque você está falando essa coisa da geração, né? Tem muitas pessoas no business da edição musical, que ainda é importante, mas que não entendem muito da parada. O que eu percebo é que tem muita gente que está trabalhando em editora e não sabe nada disso. Eu acho que está chegando muita gente nova aí que acho que tem que entender um pouco a importância de determinadas pessoas dentro do mercado musical, né? E as editoras mesmo têm que lutar para continuarem com algum espaço, que esse negócio de você botar direto na agregadora também tem dado problema. Né? Tem várias posturas. A gente está passando por essa migração aí do digital, das coisas. Sim. É normal que esse tipo de assunto gere algum tipo de conflito. A gente tem que ficar esperto, né? Ir para a rua, falar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, envolvendo a política, checar junto aos deputados. Você leva isso para a política e ninguém ali sabe, ninguém está entendendo o que você está falando. Direito autoral, direito patrimonial, é um caos. Fora que não se vê no Brasil uma real importância para a cultura. Pois é. É como se o que a gente faz é uma coisa meio supérflua. Né? E não é de grande importância. É muito louco, assim, porque todo mundo fica falando, cultura, para que cultura? O Brasil está quebrado. Bom, aí eu começo o Carnaval do Rio de Janeiro bota 3 bilhões, 4 bilhões em um mês, 15 dias, um mês. O de São Paulo, 3 bilhões. Aí você tem Barretos, Oktoberfest, Cid Nazaré, você tem Festival de Botos, Festival de Boi de Parintins, você tem uma série de festas que, se bem controladas, né, isso fortalece PIB, divisas, né? Você né? tem os grandes festivais. Você tem... Nossa, o Brasil, só se você falar do Nordeste, ali de Recife ao Exu, Terra dos Gonzaga, você tem Caruaru, né? Você tem... Nossa, gente que vive de cultura, cidades que vivem de cultura. Não é supérfluo. O Brasil tem a sorte de poder contar com uma cultura muito forte que rende dividendos, né? A nossa maior commodity é a cultura nacional. Sim. Além dos eventos, claro, a cultura ela é como assim, água para a alma. Com certeza. A água ela é fundamental. Sem água você morre. A cultura, ela morre, a alma do povo. Parque da mente, para higienizar, para... Né? Além dos eventos, que movimentam a economia, etc., mas é o que faz o povo se ver, se identificar, se reconhecer, saber. Conhecer a própria sociedade, né? No caso desses ritmos todos, dos fandangos do sul ao lundu marajoara no norte, tudo isso são construções feitas pela própria sociedade. Por isso que pintaram os determinados ritmos, os gêneros que faz na rua. Você fala do funk, né? Você fala do próprio rock no Brasil. Então, assim, a gente vai perdendo sentidos, retratos de sociedade quando a gente deixa isso tudo de lado e fala que é supérfluo e achata isso, né? Pois é. Uma pena. Pois é. E aí o povo começa a perder a identidade, a autoestima, a noção de si, de importância no mundo. Sim. E o Brasil está ficando meio ilhadinho, assim, nos nossos próprios problemas. Tá comprimido. E o mundo está girando e a gente está ficando para trás. E o Brasil tem o nosso povo é muito criativo, né? Talentoso. Eu acho o povo brasileiro super talentoso. Verdade. Você vê do Nordeste, cada região tem o seu potencial musical, criativo, mas o Nordeste eu acho que é uma das regiões mais ricas em produtividade musical, porque você chega na Bahia, é um festival de ritmos, aí você vai subindo até o Maranhão, né? Você chega em São José do Egito, os caras lotam um teatro de 3 mil pessoas falando poesia, todo mundo calado, e os caras dão um mote na hora e vamos ver qual é o modo, desenvolve ele na hora. São tudo improvisado. Isso Ou onde é São José do Egito? Pops lá no Pajeú, na região lá do sertão pernambucano. Se você chega em Caruaru, as pessoas vivendo de terra, uma cidade que vive de terra. São 14 linhagens de artesãos.
Olha. Né? Mestre Vitalino. De argila, você fala? Mestre Vitalino. Aquela banda de pífanos que eles bonecos, fazem. Isso, cada um tem um trabalha profissões, o outro trabalha cenas domésticas, são 14 linhagens de artesãos na cidade. Você tem a gente tem, se começar a falar aqui não o tear, né, que é muito comum também no naquela norte. Região. O tear, o Brasil é muito rico em muito tudo. profícuo em cultura, né? E você vê no esporte, por exemplo, na Olimpíada, se a gente tivesse mais fomento, né, onde que a gente estaria? E na cultura também. Que você vê, por exemplo, a Anastácia, quando vai tocar lá fora, ela é apupada, ela é agraciada, como ela talvez não seja aqui no Brasil. Ela é reconhecida quando vai tocar em Barcelona, não é isso? Você foi tocar, tinha gente pra caramba. 10 mil pessoas no Dia do Brasil. E eu entrou uma cantora baiana, que eu esqueço sempre o nome dela, antes de mim, e eu perguntei pro cara onde eu estou na listagem para cantar. Ele falou, você vai encerrar. Eu digo, eu? Você? E olha, a moça estava cantando lindamente, Chico Buarque de Holanda, e com a banda de músicos maravilhosos. E eu entrei com zabumba, triângulo e sanfona. Olha só. E, olha, e fiquei pasmo quando eu comecei a cantar, que todo mundo cantando as músicas que eu pensava que ninguém conhecia, e eles sabiam tudo. Até porque tem muitos brasileiros, né, lá em Barcelona. Sim, e eles formam aquela comunidade, são essas pessoas que estão divulgando para a Europa toda o forró. Que bom, eles, hein? inclusive, eles vão às secretarias de lá, eles ganham um cachê que é para botar na rua um casal com som. E passa uma moça, aí o rapaz pergunta, você quer aprender a tocar forró? Evidentemente, já falando no idioma deles, quer dançar forró. Aí ele dá aula, na rua mesmo, dá aula de forró. E a moça dá aula para o cavalheiro. Então, é uma coisa que aqui no Brasil não tem. Né? E lá, eles estão levando daqui para lá. Tem os festivais de dança, né? Eu fui fazer em Nova York, lá o Lincoln Center também. 7 mil pessoas, todo mundo dançando, professores de dança e tal. E eles dão uma valorizada, até porque é exótico, né? É diferente. Tudo. Caliente, né? A música quente, brasileira é muito quente. Né? Sim. Não, e quando eles vêm, a gente está falando da sanfona. A sanfona é um instrumento que está na cultura italiana, francesa, argentina. É um instrumento gringo, né? Mas a nossa linguagem da sanfona é muito específica. Nós não somos acordeonistas, né? Nós somos sanfoneiros. Não, somos, obviamente, acordeonistas, mas a gente inventou a sanfona. O ritmo, porque nós somos sanfoneiro, entendeu? Sim. A coisa do... do resfoleiro. Do chamego, para brasilizar, né? Entendi. Então, eu acho que nós brasileiros podemos nos orgulhar de ter uma pleia de ritmos que... Para aprender, você tem que se dedicar mesmo, né? Para fuçar mesmo, para saber. São vidas, né? Tem a ver com o terreiro, né? Se você pega, por exemplo, o samba. Essa linguagem do samba que envolve as crianças, né, nesse conhecimento que a criança já nasce, toca tarol, toca cavaco ou canta samba. Você vai encontrar no maracatu, nas nações de maracatu, que isso vem de criança no coco, né? A família, por exemplo, de Mestre Salustiano lá, todo mundo que é rabequeiro, toca coco, maracatu rural, tal. Você vai vendo os que você falou no começo, os clãs, né? Gonzaga tem um clã, né? Que trabalha um tipo de música que vai do forró tradicional ao que eu faço, que é o rock pop com música nordestina, né? Você tem Mestre Salustiano, o clã de Anastácia, né? Que cria música de um determinado jeito. E essas culturas todas são culturas ancestrais, né? Os fandangos do sul. Essa linguagem que vem, algumas de tempos até de escravos, né? A questão do jongo, a questão dos ritmos que são bem seletos mesmo, alguns escondidos. Uma vez eu fui entrevistar um cara sobre a congada e ele falou...
Ele falou sobre congado, a gente falou sobre uma série de coisas e eu perguntei do candombe. Ele falou, Daniel, sobre o candombe eu não falo, a gente só fala em determinado lugar. Aí eu fui estudar o candombe lá na Serra do Cipó e tal, consegui filmar o candombe. Olha tal. Tem só. alguns ritmos bem ancestrais mesmo, bem tradicionais e que a gente ainda tem. E que tem essa ligação, por exemplo, com a religião, então com essas intolerâncias religiosas todas. Daqui a pouco você não vai poder tocar jongo ou candombe. Eu tenho uma história com o jongo que é o seguinte, voltando de Paraty, sentido São Paulo, pela Rio Santos, tem um quilombola. Sim. Eu parei de carro, falei, pô, que legal, eu quero ver, né? Tal, tem a lojinha ali, você dá uma passeada pelo local, tem uma lojinha com os brindes, né, tal, para sustentar a parada. Eu conversei com a moça que estava lá vendendo, ela falou, isso aqui é do jongo, um instrumento de jongo e tal. Eu falei, que interessante vocês... e ela falou, meu irmão foi um dos maiores tocadores conhecedores do jongo aqui da região e tudo mais. Falei, puxa, que legal, né? E ele recebeu isso do meu pai, do avô e foi e tal. Mas e isso, o seu irmão é vivo? Falei, sim, é vivo. É que ele entrou para a igreja evangélica e o pastor não deixa mais ele tocar. Não pode mais tocar. Que horror. E ele foi o último de uma linhagem daquele quilombola que conhece o jongo. Vivenciou no sentido de... Não aprendeu na escola, aprendeu com o pai, com o avô e tal, né? E, desculpa... trazer o assunto religião, né? Mas já que você falou... mas são coisas que como acontecem. Que um pastor, vamos dizer, amputa uma manifestação cultural que vem... São apagamentos culturais, né, velho? Que acontecem, assim, não só da parte de pastores, até produtores, assim. A questão de, não toca, porque uma vez eu estava entrevistando esse mestre, que se eu não me engano, o nome dele é Toninho Canecão, foi no Quilombo São José da Serra, lá em Conservatória. E ele estava me explicando... Que é uma cidade que vive de música pra caramba, né? Isso, de seresta, né? Seresta. Aí ele falou, Daniel, que o velho ia lá dentro de uma quebrada, fazia os tambores e trazia. Aí ele mostrou os tambores deles. Esse tambor tem mais de 200 anos. Foi feito de uma árvore, escavado, sei lá. Uau. E são dois, o tambu e o candongueiro. Enquanto o tambu faz a mesma batida, o candongueiro é um código Morse, que era a comunicação do escravo com o escravo. Tipo, vamos fugir essa noite, vamos... Era tudo... Então, isso tudo é uma linguagem ancestral, né? Que sofre um apagamento, acaba esbarrando na cultura banto, ou a cultura, né, de quem veio de lá longe, aí vira sincretismo, daqui a pouco se fundiu a nossa cultura, e hoje tem gente que tem muito interesse em apagar esse tipo de trajetória, né, que é uma trajetória de resistência, né, uma trajetória que vem se mostrando aos poucos vitoriosa, ainda bem, né? Então tem muita gente nesse sentido anti-horário de querer esse determinado apagamento de determinadas culturas. É contra isso que a gente luta, né? Exato.